E aí, brilhantes, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o Cruz Balachina mais uma vez. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer uma análise daquela famosa frase da internet: quem não se posiciona é posicionado, tá certo, pessoal? Essa frase ela é muito complexa, ela é relativa e ela não se aplica a todos os contextos, tá certo? Ela se aplica de maneira diferente no contexto político, no contexto empresarial, no contexto artístico e no contexto social, beleza? Então, basicamente, resumindo essa frase, nem sempre quem se posiciona é considerado corajoso e nem sempre quem não se posiciona é considerado covarde, beleza? Isso não quer dizer que essa frase faz um pouco de sentido, a grosso modo, sem uma análise. Muita gente que se posiciona pode ser, sim, ser considerado corajoso. E quem não se posiciona, a grosso modo, também pode ser considerado como uma pessoa covarde, beleza? Então, analisando essa frase sobre esses aspectos que eu falei, político, empresarial, artístico e social, vamos começar primeiro pelo contexto político. Pessoal, no contexto, sob a ótica da política, se a pessoa for um candidato a um cargo eletivo, nesse caso específico, ele deve sim se posicionar. Por quê, pessoal? Vocês concordam comigo que a política brasileira é extremamente radicalizada, extremamente polarizada entre direita e esquerda? Então, nesse caso específico, o candidato ou o político, ele está indo justamente atrás do quê? De voto. E para isso, ele é pago para entrar no quê? No conflito, né? Então, se o político quer angariar votos, se ele quer conquistar o eleitor, criar uma identidade com um eleitor de direita ou de esquerda, ele deve sim defender alguns valores. Senão ele não ganha a eleição. Porque o que está em questão aí é justamente o poder, né? É justamente o conflito, né? Então hoje a política brasileira, ela é, vamos dizer assim, que ela é quase considerada como uma final entre Vasco e Flamengo em pleno Maracanã, pessoal. Então a política é levada muito a sério. E ela é dividida entre direita e esquerda. Então se o político não se posiciona, muito dificilmente ele será eleito. Beleza? Um exemplo dessa polaridade entre esquerda e direita, e hoje quem representa a direita e a esquerda, e são considerados especialistas nessa divisão, é o Bolsonaro e o Lula, que são os opostos, os extremos, né? Então, a política é levada muito a sério pela população brasileira. Agora vamos analisar o político de centro. Pessoal, o político do centrão, ele tem uma visão que ele deve se posicionar na neutralidade. Mas até o posicionamento neutro é uma posição, é um posicionamento. Até a omissão é considerado um posicionamento. Então, se o político acha que está em cima do muro e não vai nem para o lado da direita e nem para a esquerda, pessoal, isso também é considerado um posicionamento pelos inimigos, pelos próprios pares e pelo próprio contexto histórico. Então, quando o político de centrão não se posiciona, na verdade, ele está, de forma implícita, se posicionando a favor do status quo de quem está no poder e de quem venceu. Beleza? Agora, não é considerado um posicionamento aquele caso específico daqueles dois políticos, o Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann. Não sou eu que estou afirmando, tá, pessoal? É justamente a análise da população dos partidos políticos e do partido de esquerda e de direita, e dos próprios pares da política. Então, quando o Alexandre Frota e a Joyce Hasselmann se posicionaram contra a direita, ou seja, contra o Bolsonaro, nesse caso não foi considerado uma posição, um posicionamento para a esquerda. Na verdade, isso foi considerado, pelo contexto histórico, pelos eleitores e pela direita e pela esquerda, como uma falta de lealdade e traição. Tá certo? Então, nesse caso específico desses dois políticos que eu citei anteriormente, não é considerado um posicionamento. Até porque esses dois políticos sempre pregaram um lado, que é o quê? A direita. Inclusive, formaram a base da direita. Inclusive, foram na onda do bolsonarismo em 2018, né? E em 2019 viraram as costas do Bolsonaro. Então, quer queira, quer não, eles só foram eleitos o benefício do Bolsonaro, o benefício da onda bolsonarista, o benefício da direita. Então, logo, a população, ela não aceita quando um candidato dele, que ele votou, que ele confiou, que ele criou uma identidade e defendeu valores, vai pro outro lado, ele não aceita. Isso é tão levado a sério na política e no seio da sociedade, que o próprio partido de esquerda não os aceitaram completamente. Porque pensa comigo, pessoal, a esquerda pensou assim, pô, se esses caras foram na onda do bolsonarismo, se beneficiaram com isso, né? Na onda da direita, se beneficiaram sendo eleitos. Então, os eleitores confiaram neles, o seu voto, e os seus valores e a sua identidade. E eles, de forma desleal, veio pro nosso lado. Então, se eles não são leais até a base que eles formaram, até os eleitores que os elegeram, ele não será fiel com a esquerda também. Ele vai trair a esquerda. Ou seja, são candidatos que estão atrás do quê? Do benefício, né? Claro que todos estão atrás do benefício. Mas nesse caso específico, nem
a esquerda os aceita. E com isso eu percebi que esse Alexandre Frota e essa Joyce Hasselmann sepultaram definitivamente as suas carreiras políticas. Sendo que nem um lado, nem o outro, nem o centrão os aceita, porque não confia. Entendeu? Então logo eles estão o quê? No limbo político. E eu tava vendo censos que quase 90% da população, tanto de direita como de esquerda, os rejeita, pessoal. Olha só pra você ver como é que é levada a sério a política. O povo brasileiro, ele é um pouco assim também, um pouco hipócrita também, né? Porque, tipo assim, é cultural ele trair, é cultural ele fazer coisa errada, é cultural ele ser desleal, mas nesse caso específico, nesse aspecto de política, eles levam muito a sério, né? Eles não aceitam que o candidato que eles confiaram os traem. A população não aceita. Então, esses dois políticos sepultaram completamente as suas carreiras políticas, beleza? Bom, agora vamos analisar essa frase: quem não se posiciona é posicionado sob o aspecto do artista, sob o aspecto artístico e de entretenimento. Pessoal, o artista, o que ele promove? Qual é o trabalho dele? O que ele oferece no show dele? Entretenimento e arte, pessoal. Então, logo, o telespectador ou o público, quando ele paga o ingresso, ele vai atrás de quê? De diversão e de entretenimento e arte. Então, quando o artista se posiciona ou a favor ou contra da direita, quer queira, quer não, esse artista está quebrando um contrato implícito que ele tem com o público dele. Porque o público, ele vai atrás lá, como eu falei, ele vai atrás do quê? De diversão. O último lugar e o último espaço que ele quer falar de política é justamente onde ele está procurando o que areja a cabeça dele. Então, um artista que se posiciona politicamente, pessoal, ou ele é tapado ou ele é burro. Qualquer que seja o artista, tá, pessoal? Tanto de direita como de esquerda. Porque vocês concordam comigo que o público dele, ele não atende um nicho específico, ele não atende uma classe, uma tribo social, ele atende de forma genérica o público dele. Então, quando ele escolhe o lado, logo ele vai desagradar o outro, e vice-versa. Beleza? Então, não é inteligente o artista se posicionar contra ou a favor da direita, ou da esquerda, ou se posicionar politicamente. Com certeza haverá o quê? Cancelamento, com certeza vai haverá o quê? Quebra de contrato e perda de dinheiro, consequentemente. Tá certo, pessoal? Então, sob inteligência estratégica, não é interessante. Agora, se o artista quiser se posicionar, né, o problema é dele, beleza, livre-arbítrio. Mas saiba que haverá o quê? Consequência. Né? O artista, ele deve sim ser neutro. Nesse caso, não se aplica essa frase: quem não se posiciona é posicionado no ramo artístico, beleza, pessoal? O artista deve sim ser neutro. Bom, pessoal, agora analisando essa frase, quem não se posiciona é posicionado na esfera empresarial, é um caso também que eu aconselho e afirmo que o empresário não deve se posicionar politicamente, pessoal. Outubro tá chegando as eleições aí. E eu tenho exemplos, né? Eu lembro que o Luciano Hang, o dono da Havan, se posicionou a favor da direita. Inclusive, tava trabalhando para a base do Bolsonaro, né? Ele era até um cabo eleitoral do Bolsonaro, tava, né, saindo na mídia, promovendo o Bolsonaro, tá certo? E eu lembro que ele desagradou a esquerda, e com isso ele foi cancelado pela esquerda. Ou seja, quer queira, quer não, ele escolheu um lado. E quer queira, quer não, isso respingou aonde? Na sua empresa. Ele mesmo percebeu o baque e a consequência desse posicionamento. Que eu vi até ele até afirmou em rede nacional que estava se afastando da política, justamente porque ele viu que perdeu muito com isso, né? Sua empresa perdeu dinheiro com isso. Sem falar naquele incêndio que aconteceu, que eu acredito que tem a ver com política. Parece que uma empresa dele foi incendiada em 2019, se eu não me engano. Pessoal, por mera coincidência, a Havan lá, a empresa dele, foi incendiada. Será que isso não tem a ver com a política? Eu acredito que tem a ver. Nada foi provado. Mas por mera coincidência isso aconteceu. E ele percebeu a gravidade disso, de ter se envolvido com a política. Então, logo eu afirmo, de novo, parecido com o papel do artista. Pessoal, o empresário não deve se posicionar, nem para a direita, nem para a esquerda. A não ser que ele se prepare para a consequência, que haverá. Né? Ou então ele queira perder dinheiro, ou ele queira perder público, e o público é o quê? O público, tanto de direita quanto de esquerda, é cliente dele. É cliente, pessoal. A não ser que o empresário queira perder dinheiro também. Tá certo? Então é pouco inteligente o empresário se posicionar, beleza? Então eu usei esse exemplo do Luciano Hang, dono da Havan, que ele se posicionou pela direita. E tem um outro caso de outra empresária que se posicionou a favor da esquerda, ao contrário. Quem foi essa empresária? Luciana Trajano, um negócio assim. Que é a dona da empresa Magalu. Eu lembro que em rede nacional ela foi inventar de falar merda lá que sempre foi socialista.
E com isso deu uma repercussão muito negativa com o público da direita. Ou seja, tem empresário que se posiciona à esquerda. Que foi o caso da Trajano, né? Luciana Trajano, sei lá, Luzia Trajano. Tá certo? E eu lembro que com isso, depois desse posicionamento, consequentemente, a empresa dela perdeu também muito dinheiro. As ações caíram. E ela, percebendo que a receita da empresa foi prejudicada por esse posicionamento a favor do socialismo, ela foi até fazer propaganda dos próprios produtos dela, porque ela viu que o bicho pegou pro lado da empresa dela. Virou até meme quando ela foi fazer propaganda do carnezinho gostosinho. Virou até meme, né? Justamente porque ela viu que ela falou besteira em rede nacional. Se posicionou à esquerda em detrimento de outro lado, que é a direita. Então ela foi extremamente boicotada. E ela, com isso, percebeu, da mesma maneira que o Luciano Hang percebeu. É Luísa Trajano o nome dela, agora que eu lembrei. Ela teve a mesma percepção do Luciano Hang. E ela falou besteira. E isso acabou atrapalhando o quê? As vendas da empresa dela, da Magalu. Beleza? Então eu afirmo, pessoal, de novo. Empresário não deve se posicionar, porque o público dele é diverso. É direita, é esquerda, é toda a classe social, né? Então, estrategicamente falando, se eu fosse um CEO, de qualquer que seja essa empresa, das duas empresas, eu não me posicionaria. Porque não precisa ser muito inteligente. É só fazer a leitura do cenário político. Tá certo? Eu lembro também que teve aquele outro caso agora sobre o influencer digital, que é um youtuber, ele é até famosinho aí, o Felipe Neto. Pessoal, eu lembro também que ele se posicionou nas eleições passadas contra o Bolsonaro, contra a direita. Pessoal, e eu lembro que com isso ele perdeu contratos, perdeu dinheiro e ainda foi cancelado pela direita. Ele foi outro influencer que percebeu a gravidade de se posicionar na política polarizada brasileira. Ele mesmo percebeu. É tanto que foi outro que se arrependeu, né? E eu lembro que ele afirmou também em rede nacional que ele ia se afastar da política. Ele viu o prejuízo que ele tomou. Então, pessoal, influencer, youtuber, né, TikTok, esses caras também não devem se posicionar, porque eles vivem de quê? Publicidade, propaganda, ele atende todo tipo de público. Então ele deve sim ser neutro. Se ele quiser se posiciona no sigilo, no silêncio. O voto não é secreto. Vai lá e vota o seu candidato. Agora, se você pensa em mudar de lado, ou pensa em deixar de ser influencer ou youtuber, ou se você pensa em mudar de ramo, sair do influencer neutro para política, beleza. Se você vai ser um candidato, ou se você tem interesse político por trás, beleza, aí você pode mudar de lado. Agora, se você é um influencer ou um youtuber que atende todo o nicho, todo o público, e ganha dinheiro com isso, e ganha contratos de publicidade, e faz propagandas, e é patrocinado, pessoal, só se o influencer ou o youtuber ou o TikTok for muito burro de se posicionar. A não ser que ele queira perder dinheiro também. A mesma lógica do empresário e a mesma lógica do artista. Beleza? Agora vamos analisar essa frase. Quem não se posiciona é posicionado sobre o aspecto social, que existe isso também. Pessoal, nesse caso, você não tem a segunda opção de não se posicionar. Nesse caso, você só tem a primeira opção, que é de se posicionar. E caso você não se posicione, você será covarde. E caso você se posicione, você será corajoso. Qual é o aspecto que essa frase se aplica? Nesse caso específico. É o aspecto social. Pessoal, vou dar um exemplo que, nesse caso, você só tem a opção de se posicionar. Vamos supor que você está ante a um debate sobre a democracia, sobre os direitos humanos, sobre os direitos dos idosos, sobre os direitos dos animais. Pessoal, vocês concordam que esses temas são temas sensíveis? Igual direitos fundamentais, Constituição, são temas sensíveis, pessoal. Então, nesse caso específico, você não tem a segunda opção de não se posicionar. Nesse caso, você só tem a opção de se posicionar. Justamente pelo tema que é o quê? Sensível. Pelo tema que é o quê? Social. Beleza? Então, nesse aspecto, se você se posicionar, os seus próprios pares, os seus próprios inimigos, o próprio contexto histórico e social vai te taxar como corajoso, se você se posicionar. Agora, se você for omisso ante a esses temas, a essas questões, os mesmos inimigos, os mesmos pares, o mesmo contexto social vai te taxar como covarde, beleza? Agora, exemplo, teve o caso da Segunda Guerra Mundial. Eu lembro que o Hitler perseguiu os judeus de forma implacável, os torturando, os matando, colocando em câmara de gás.
né? Então, com isso, os judeus sofreram muito. E foram mortos de forma covarde. Você concorda que isso é um tema sensível? Então, quando você não se posiciona sobre esse tema sensível, você é considerado covarde. Você concorda que só tem uma opção para você, que é o posicionamento ante a covardia que fizeram com o povo judeu? Então, você está vendo que essa frase, quem não se posiciona é posicionado, ela é bem complexa, pessoal. Ela não se aplica, a grosso modo, de forma taxativa para todos os aspectos, a todos os cenários e a todos os contextos. Cada nicho, cada aspecto, cada contexto, essa frase ela é aplicada diferente. Beleza, pessoal? Então, sobre o último aspecto que essa frase pode ser analisada, olha para você ver como é que essa frase é complexa. Há casos que o não posicionamento não é considerado covardia. Olha que legal. Você vê como é que essa frase é complexa. Há casos que o não posicionamento é sinônimo de não posicionamento estratégico. Ainda existe isso. Exemplo, vamos supor que você é um CEO de uma empresa e tem que tomar uma decisão muito difícil que mexe muito com a estrutura financeira e a saúde financeira da empresa. É muito difícil você tomar essa decisão de imediato. Então você precisa de um tempo para pensar, para depois tomar a decisão final. Né? Uma decisão que você tem que ter muita coragem de tomar, principalmente que mexe com a saúde financeira da empresa, como eu falei. Pessoal, existe o não posicionamento estratégico. Acontece às vezes de um grande líder, de um CEO, não tomar a decisão naquele momento, porque não é o cenário favorável para ele tomar aquela decisão. E ele não será considerado covarde. Quer dizer somente que é o quê? O não posicionamento estratégico. Quer dizer que, numa hora oportuna, quando o cenário estiver favorável, ele irá se posicionar. Olha que legal. Então até isso existe, o não posicionamento estratégico. Beleza, pessoal? Então só fiz essa análise que eu achei essa frase interessante. Só que aí eu percebi que ela não se aplica a todos os cenários. Por isso que eu fiz essa análise, beleza, pessoal? Então aqui quem tá falando é o Cruz Balachina. Deus em primeiro lugar. Se não for pra brilhar, eu nem vou.